Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast ANDTech 2026, direto aqui deste evento realizado no AMB em São Paulo, um espaço onde inovação e tecnologia garantem a transformação da mobilidade e do trânsito no Brasil. É um encontro dos Detrans e a gente discute como essas inovações, como novas ferramentas podem desenvolver a mobilidade aqui nos estados brasileiros. O nosso convidado desse episódio é o Leymar Maforte para falar sobre automação. Leymar é gerente de engenharia da Bosch. Muito obrigada por conversar conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Leymar, quando a gente fala sobre veículos autônomos, é um tema bastante fascinante. Então a gente imagina aquele carro sem o motorista, sem o ser humano dirigindo, um caminhão, de repente, fazendo curvas, sem a figura ali, parece que um fantasma está conduzindo. O que de fato hoje é realidade envolvendo a automação de veículos no mundo e para a nossa realidade aqui no país, porque envolve uma questão de legislação que a gente vai abordar também, né? Quando a gente fala de automação, eu acho que é interessante criar um espectro, né? E a gente não partir de um veículo que é aquilo que a gente conheceu na década, sei lá, de 80, 70, e um carro Jetson, né? Que voa, que faz tudo sozinho. O ponto é que existe um caminho, né? E hoje o que a gente tem modelos que têm determinado nível de automação, que não é aquela plena que a gente vê sem o motorista, né? Mas antes disso, os sistemas de assistência ao condutor, que já trazem benefícios bem mensuráveis, estão aparecendo no mercado. Então, por isso eu gosto de fazer esse recorte e pensar num espectro, não de um lado. A gente pode falar também do autônomo, não tem problema, mas imagina assim, um sistema que consiga controlar a distância do carro da frente, ou um sistema que consiga centralizar o carro na faixa. Então, são níveis de automação que são colocadas para melhorar o conforto do motorista, né? E talvez antes disso ainda, de melhorar a segurança, um sistema que freia o carro sozinho, uma frenagem autônoma, um sistema que percebe que você está saindo fora da rodovia e traz você de volta. Então, assim, tem um espectro nesse sentido. Se a gente evoluir um pouquinho mais, né, e aumentar mais a automação, você vai ter sistemas que conseguem controlar os dois. O veículo freando ou acelerando, ou virando o volante, ou trocando de faixa para você, ou sugerindo uma ultrapassagem, tá? E aí, a partir daí, é um sistema que ainda conversa com o motorista, mas a gente pode chegar num momento que o motorista realmente pode tirar os olhos da direção, da responsabilidade da condução. Além de não acelerar mais, além de não frear mais, ele não precisa olhar mais. E aí ele já pode começar a ler um e-mail, assistir um vídeo, isso é permitido, tá? O nível 3 de automação que a gente costuma falar. E agora chegando no 4, que é o robotáxi mesmo, né? Que a gente vai ter um veículo virando o volante sozinho, e você fora do banco do motorista. Você acaba sendo simplesmente um passageiro para aquela situação. Chamou ali o veículo por aplicativo, chega um carro sem ninguém, entra ou do lado do passageiro ou no banco de trás. Exatamente. E segue a viagem sem ninguém conduzindo. Exatamente. E isso você pode ver em veículos que são muito parecidos com os nossos, você vai ver o volante virando, ou virando para um lado ou para o outro, ou em veículos que já foram pensados para automação, que o volante não está nem mais lá. Então, em algumas operações, acho que em Las Vegas, você tem um veículo que é para carregar passageiro de um ponto a outro, sem nenhum volante, tá? É difícil de imaginar. Bom, trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil, porque existem alguns casos, por exemplo, nos Estados Unidos, de cidades onde isso já acontece, mas é preciso que haja uma infraestrutura, todo um mapeamento de geolocalização, acredito. Hoje, qual que é o maior desafio na sua avaliação aqui no Brasil? Está na tecnologia ou está na legislação? Porque hoje a legislação não permite um veículo sem condutor, certo? No Brasil não, né? E o ponto que a gente tem que imaginar assim, a tecnologia que precisa para um veículo rodar numa cidade A, ela não é diferente do que precisa para rodar numa cidade B, né? Então, eu consigo imaginar que um veículo, a parte do hardware, vamos imaginar assim, os componentes que estão no carro lá, aqui também funcionariam. É lógico que para funcionar na nossa realidade, ele precisa ser treinado para aquela nova realidade. Então, assim, tem um impacto de tecnologia sim, né? Eventualmente você vai ter que treinar, você vai ter que ter um mapa bem definido do lugar onde ele pode, porque os veículos autônomos que a gente tem em operação hoje como robotáxi, eles são definidos para trabalhar num determinado local, numa cidade, numa rua específica, tá? Se eles forem trazidos para o Brasil, a gente também vai ter que determinar essas regiões para as quais ele tem liberação para estar lá. Eu não acredito que a tecnologia seja um limite, alguma coisa que bloqueie. Não, é parecida para cá, é uma aplicação para o mercado daqui. Precisa evoluir, sim, em legislação, porque você precisa determinar ou autorizar que esses veículos possam atuar.
Além disso, uma vontade, né? Uma vontade que as empresas queiram operar aqui no Brasil. Assim, eu não vou entrar em detalhes de business case porque não é muito a minha área, mas as empresas vão ter que determinar assim, até quando isso vale a pena investir para que isso aconteça, tá? Porque é uma nova forma de você transportar pessoas. Exato, e a gente tem que se adaptar às novas tecnologias. Os Detrans, já que a gente está num evento que reúne aqui Detrans de diferentes regiões, estariam preparados para esse cenário? E aí, de olho já numa possível falha. Estudos mostram que os carros autônomos têm um índice de falha muito menor do que do ser humano ali, de algum erro, mas uma pane pode acontecer. E, por exemplo, o carro que estacionou num local inapropriado e recebe ali uma infração, ou como fazer esse tipo de controle na sua visão? É assim, o que que já acontece, né? Então hoje, quando um veículo autônomo que trabalha nesse nível de automação bem alto, como um robotáxi, comete uma infração, imagina que ele está pegando uma pessoa, eu não sei como é que é o sistema completo para te dar com precisão, mas imagina que ele pare num lugar que não possa parar, ou passou um tempo que a pessoa demorou para entrar no carro, ele pode sofrer uma infração. Nessa situação, a infração vai ser colocada para o carro e a empresa vai pagar por ela, porque o motorista, quem está sendo transportado não teve nenhuma participação nesse evento, né? Falando de preparação, né, dos Detrans, eu acho que eventos como esse ajudam a criar esse espaço, né, de discussão, começar a entender o que precisa ser feito, né? Mas eu acredito que sim, assim, na minha visão é o seguinte, se o Detran precisar fazer uma atuação para um veículo, seja ele autônomo ou não, vai acontecer da mesma forma, né? Só que na ponta lá, quem vai ser responsabilizado é uma outra pessoa. Muito bem, e para a gente encerrar, quando a gente fala dessa infraestrutura necessária, levando em consideração as condições aqui do Brasil, seria mais fácil aplicar uma tecnologia de veículo autônomo em cidades maiores, congestionadas, grandes metrópoles, ou regiões mais remotas, menos congestionadas, ou isso não faz diferença? Considerando que a gente tem algumas cidades com favelas, vielas, ruas que são mais estreitas, né? Eu vou fazer uma comparação, você me corrija se eu estiver falando coisa errada, mas a comparação, a analogia que eu faço é com o aspirador robô. Sim, A pessoa compra o aspirador robô e antes de ligá-lo, ou quando liga, faz o mapeamento ali daquele espaço para onde ele vai, onde ele não vai bater, onde ele faz a curva. É mais ou menos esse mapeamento com o veículo, de uma forma mais leiga, explicando para quem nos acompanha. não, mas é verdade, na verdade, o táxi, desculpe, o robô no carro tem, ou o robotáxi faz, são sensores parecidos, né? Por exemplo, o robô ele pode ter um lidar, pode ter radar, pode ter câmera, que são sensores muito parecidos, né? Lógico que o grau de redundância que você tem no sistema de direção é outro nível, né? Mas assim, o princípio é muito parecido, tá? Pensando em aplicabilidade, né? Se a gente pegar como exemplo o que a Waymo tem feito lá nos Estados Unidos, é lógico que o primeiro passo você pode pensar numa coisa que seja um ambiente mais simples de operação, que tenha menos desafios. Eu acho que é razoável, né, você testar. Eles fizeram isso, né, eles estão expandindo, porque se fosse igual, eles teriam uma cobertura completa desde o início, né? Mas assim, eu acho que esse passo de introdução, ele é mais razoável, né? Você testa ou você libera para uma área mais simples, talvez menos complexa do ponto de vista de mapeamento ou de circulação, depois uma outra, eles têm feito isso, então eles vão abrindo um novo campo de operação. Nesses veículos que a gente costuma falar que são nível 4 de automação, tem uma coisa interessante, que dentro de uma norma específica a gente determina como sendo o Operational Design Domain. Imagina que você tem um domínio de operação que aquele carro foi desenvolvido para operar. Isso inclui desde o ambiente geográfico, a cidade, as ruas onde ele pode operar, situações climáticas também. Será que ele pode andar à noite ou vou liberar só para o dia? Então ele tem algumas restrições, tá, que devem ser respeitadas. Por isso que uma introdução gradual ela faz muito sentido. E testando para sentir, porque afinal o futuro começa, já está batendo a nossa porta, e aqui o futuro começa também na NDTech 2026, trazendo inovações, tecnologias aplicadas para melhorar o trânsito, trazer mais segurança, é claro, também. Quero agradecer demais o Leymar Maforte, que é gerente de engenharia da Bosch. Obrigada por conversar com a gente. Muito obrigado. Bom evento para você. Obrigado. E você pode acompanhar os nossos outros episódios da ANDTech. É só acompanhar as redes sociais da AND ou entrar no site oficial da Associação Nacional dos Detrans. Eu sou Débora Alfano e te encontro no nosso próximo episódio. Até lá!